Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus e roguemos a Ele que envolva os nossos corações com muito amor e esperança, e que assim seja. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 2 e o item 5 e 6, são dois itens, item 5 e 6. O ponto de vista. Eu vou ler alguns trechinhos, mas eu recomendo a leitura para vocês que estão assistindo esse vídeo. É importante ir ao Evangelho. O capítulo 2 trata sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. E Kardec vem fazendo uma relação muito importante para que a gente possa entender sobre o nosso lugar no mundo. Quem somos nós, né? Nós somos espíritos e não somos matéria. Então, nós estamos vivendo uma experiência na carne, mas nós somos espíritos. Então, nesse item 5 e 6, Kardec traz um comentário sobre o ponto de vista. E ele inicia dizendo assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Então, ele fala aqui pra gente que quando a gente tem consciência clara de que nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne, muda totalmente a nossa percepção da vida e das situações que nós estamos envolvidos. Vamos pensar, por exemplo, quando uma pessoa ela não crê na existência da vida futura, ela crê que ela foi criada no momento do nascimento, então o espírito foi criado naquele momento, essa é a única encarnação dela possível. Então ela nasce, vive aí 50, 60, 80, talvez até 100 anos, desencarna e acabou, né? Morreu e acabou. Essa pessoa, quando ela tem essa visão da vida, ela vai tentar aproveitar ao máximo. A gente ouve muitas pessoas dizer assim: a vida é muito curta, tem que aproveitar, a vida é curta, tem que aproveitar. Na realidade, nós sabemos que nós somos espíritos, então a nossa vida, ela não é curta, né? Nós somos imortais, nós fomos criados um dia por Deus, somos espíritos que fomos criados, e a partir de então, nós temos aí uma infinita evolução, e nós não somos findos, né? Não termina as nossas experiências, como Ana Cristina, nessa encarnação, não sei quantas outras encarnações eu tive antes de estar aqui, e quantas outras terei daqui para frente até chegar aí ao nível de anjo, né? Então faz a gente pensar que quando a gente crê que existe um amanhã, né? Que existe consequências, que hoje é consequência do que eu plantei no meu passado e obviamente estou plantando hoje as sementes que vou colher no meu futuro, tudo muda de figura. Quando nós passamos a entender que nós somos espíritos, essa situação pequenininha aqui, material, ou algum problema de relacionamento familiar ou algo assim, se torna pequenininho diante da infinidade da vida. Quando nós olhamos para a nossa vida como espíritos imortais, né? Então o zoom aumenta e a gente percebe que aquilo é tão pequenininho. Então, gente, vamos tentar entender que é importante a gente observar o nosso ponto de vista diante da vida, para que a gente tenha, inclusive, forças e perseverança, né, para passar por situações difíceis. Às vezes nós passamos por uma situação na nossa vida, vamos pensar ela no âmbito das relações, né, relação familiar, ou às vezes no trabalho, e são relações tão complicadas, e às vezes até envolve perdas materiais, e a gente fica numa situação que pensa assim: ah, não tem mais jeito, é o fim, né? Eu vou desistir de tudo. Quando a gente abre o nosso olho, amplia a nossa visão e percebe que nós somos espíritos, nós vamos entender: peraí, não existe sofrimento de graça. Tudo que nós passamos significa que é uma prova, que é um aprendizado, né? São ensinamentos que a vida está nos dando para que a gente possa crescer e evoluir. Então é aquela história de que quando você cai e você se esforça para levantar, você está fortalecendo os seus músculos para levantar depois de cada tombo. Então assim é a vida quando nós cremos que nós estamos passando aqui, como diz Kardec, aqui é um lugar temporário, né? Não é definitivo. Ele diz: esse lugar
que essa pessoa, sabendo que está num lugar temporário, não é definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença. E disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. E aí no final, no item 6, ele vem falar que o espiritismo, ele expande esse pensamento e abre novos horizontes para nós. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha, né, de que concentra somente nessa vida presente, estou lendo, faz que no instante que passa sobre a Terra, a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo num conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser e todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, né? É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido. E, por isso, ele reservou o conhecimento para outros tempos. Por isso, a doutrina espírita veio trazer para nós os ensinamentos de Jesus numa nova roupagem, uma nova maneira de entender, de interpretar, para que a gente possa entender. Porque lá naquela época do Cristo, a gente não entenderia isso. Hoje, nós estamos custando a entender, não é? Então, com esses ensinamentos de hoje, com essas reflexões de hoje, que a gente possa pensar nas nossas situações do dia a dia como experiências para a nossa evolução. Se estou passando uma dificuldade, não é para me destruir. Não é para me ver mal. Deus não quer que eu sofra. Ele quer que eu aprenda. Ele quer que eu cresça. Então, são experiências, são provas, são lições que nós estamos recebendo para que a gente possa evoluir e que a gente possa crescer. Então, gente, eu recomendo a leitura desse item 5 e 6 do ponto de vista do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante para que a gente possa mudar o nosso foco. Parar de reclamar por uma situação tão pequenininha, às vezes, né, um problema de saúde, né, e aí a gente fala, mas o que eu fiz para Deus para merecer isso? Eu fiz algo. Isso eu estou colhendo algo que eu já plantei em outra encarnação. Mas então vamos parar de reclamar, vamos parar de perder tempo com reclamações e vamos plantar sementes boas para a gente colher amanhã. Nós precisamos acreditar no futuro, acreditar em nós, né, e acreditar em Deus, porque nada que Ele faz nada é por acaso, né? Tudo que ele faz tem um porquê. Tudo está se encaixando nas engrenagens dessa grande máquina que é a nossa vida, não é? Então, que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar e nos proteger para que a gente tenha coragem de seguir em frente. Aproveito aqui para dar uma dica de um filme, me veio aqui à mente agora, um filme que eu assisti há muito tempo, não é espírita, mas faz a gente entender toda essa engrenagem. Se chama 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. É antigo, deve ter no YouTube. Você encontra esse filme e assiste. É um longa-metragem, mas ele mostra uma pessoa que depois que desencarnou, ela reencontra com algumas pessoas que fizeram parte da vida dela e que ela nem se deu conta. E aí explica muitas coisas, faz a gente ver de uma maneira diferente aí a nossa vida e as relações com as pessoas que estão à nossa volta. Que Jesus abençoe e fiquem à vontade para compartilhar esse e os outros vídeos do nosso canal com todas as pessoas que vocês creem que essa mensagem faça sentido. Um grande abraço.